Hoje eu mostro como eu faço o pet appliqué. Com o tema Páscoa, com a opção ovelha e a opção coelhinho. Então eu vou começar mostrando o material que nós vamos precisar para fazer esse trabalho de hoje. Eu vou reservar esse trabalho aqui e eu vou começar, em primeiro lugar, falando sobre a entretela que eu uso. Então, existem vários tipos de entretela. Existe a que é dupla, que é a R1, e existe a R2, e essa é a R1. Só que ela é bem fininha, eu gosto fininha. Eu não gosto da R2. A R2 ela tem a parte colante de um lado e a parte colante de outro. Então você cola, digamos, você cola a parte que você quer estruturar e depois você arranca a parte e cola de novo na parte que você quer decorar. Mas eu gosto, né? Isso é uma questão de gosto. Eu gosto dessa que só tem cola de um lado e ela fica molinha assim, ó. Não fica aquela coisa assim muito dura, rígida, muito. Então ele fica meio molinho. Eu gosto disso, principalmente para roupa para criança. Quando é peça pequena, aí não faz muita diferença, mas a peça grande, assim, ele faz diferença, fica meio duro. Então é questão de gosto. Vocês podem optar pela entretela que vocês tiverem em casa. Então eu falo, o que é que nós precisamos? Depois da entretela, falei sobre entretela. Então molde, né? Os moldes, tesoura, tecido. Se você for aplicar em roupa, se você quiser usar emborrachado para decorar, ou feltro para decorar, né? Alguma coisa que não seja roupa, mas roupa como é tecido e tem que lavar, tem que passar, então é necessário, é ideal que seja tecido. Então quando você vai usar tecido tem que estruturar, então para estruturar a gente usa a entretela. E eu uso essa que eu mostrei aqui. Então, um pouco de lã para fazer um tufinho no cabelo. Para a versão menino. Linha de crochê. Fita para decorar. Né? Tecido, já falei. Pincel e tinta. Fora a entretela. E alfinete, ou você pode alinhavar. Como? Vou botar isso aqui. Como a entretela que eu uso, ela fica solta assim, então eu alinhavo, ou então boto uns alfinetes. Né? Então esse aqui é o coelhinho. As orelhinhas dele, tanto a do coelhinho como a da ovelhinha, ela é costurada. Então o que eu fiz? Eu juntei dois tecidos, botei a parte que é que faz o fundo da orelha do coelhinho, e a outra parte é a parte como se fosse a pele do coelhinho. Então eu botei duplo tecido, risquei com o meu molde, risquei e costurei. Não sei se dá pra ver, costurei. Então eu costuro assim. Quando eu faço artesanato, peças redondas, né, o rostinho, eu costuro desse jeito aqui. Sem recortar. Fica mais fácil de costurar. Diminui o ponto da máquina e acompanha o risco. E depois disso é que eu vou e corto. Mais ou menos meio centímetro eu corto. Cortei. Se você tiver tesoura de picotar, não precisa. Mas se você não tem, você pode dar uns piques aqui bem pouquinho. Só para ficar, né, para facilitar virar. Então você picota ele. E depois você vai virar. Normal. Virou.
Acomodou. Se quiser você pode dar uma passadinha, o mais redondo possível. E depois que corta e costura, você dá uma costurinha aqui prendendo. Vai ficar desse jeito aqui. Então o que eu fiz? Na orelhinha do coelho, eu dei essa costura. Ele tá solto aqui. E juntei os dois. Isso aqui é o que eu fiz, a orelhinha do coelho. E aqui eu marquei o meio e coloquei aqui. Então eu tenho aqui a minha orelhinha do coelhinho. E aqui eu vou botar um alfinete. Pronto. E aqui eu vou prender, gente. Vou prender melhor. Pronto, prendi a orelhinha do coelho. Eu vou botar mais pra dentro, pra não mostrar a parte que eu emendei. Então eu prendi a orelhinha do coelho. Procuro arrumar pra ficar bem bonitinho. Pronto. Aqui, pra ele ficar assim, você vai dar também um pontinho atrás. Eu vou botar o alfinete aqui. Pronto. Então eu vim, já também temos a opção de fazer ou no ponto no zigue-zague da máquina, ou no ponto caseado na mão. Eu fiz no alinhavo. Eu acho bonitinho. Então eu usei a linha de bordar para fazer no ponto alinhavo e ficar aparente. Então eu peguei o meu focinho, fiz todinho aqui no ponto alinhavo, que eu quero ver a sequência, né? Primeiro você bota a cenoura, depois vem os pezinhos e o rosto ele vem por cima, assim. Vai ficar por cima. E depois disso, aí vai costurando e alinhavando. Até prender totalmente, inclusive passando aqui pela orelhinha dele e contornando aqui. Agora, vê só, eu botei o focinho, que poderia também botar depois, mas eu botei o focinho. E agora eu quero que o meu ponto alinhavo, ele não apareça, fique só o alinhavo do focinho. Então eu vou contornar todo esse rostinho até chegar aqui. Depois de contornado e colocado o meu focinho, eu coloco também o narizinho do coelho, também no pontinho do alinhavo. Aqui o narizinho do coelho, com o meu lápis. Eu marco aqui o olhinho, centralizo entre o nariz e marco o meu olhinho. Então eu marquei o meu olhinho aqui. Depois que eu marco o meu olhinho, eu venho com o meu pincel e a tinta preta. Eu faço, desço a tinta e volto. Bato. Para que aqui não fique muito cheio de tinta. Então eu venho aqui e faço isso. Melo meu pincel e dou um ponto aqui. Melo outra vez e dou um outro ponto aqui, fazendo o olhinho do meu coelhinho.
E depois de pronto, se esse coelhinho eu quero pra menininha, eu vou usar aqui um tom que dê pra menininha. E depois de pronto eu coloco aqui o meu lacinho. Então eu coloco o meu lacinho. E ele vai ficar um coelhinho pra menininha. Aqui na cenourinha eu usei fita de cetim verde. Eu fiz essa dobrinha várias vezes. Fiz a dobrinha assim. Desse jeito assim. Costurei aqui o cantinho, ficando desse jeito aqui. E antes de costurar aqui, eu prendi, do mesmo jeito que eu prendi a orelha, eu prendi a coisinha do coelhinho. Então eu tenho o meu olhinho, o nariz, e aqui eu tenho o meu coelhinho pronto para menininha. Se eu quiser para menininho, para decorar alguma roupa de menininho ou alguma caixa de presente para menininho, então o que eu faço? Eu não boto esse lacinho aqui, eu boto claro que faço as mudanças daqui das cores. E vou colocar o lacinho aqui, um lacinho menor aqui. Pra ficar pra menininho. Assim como eu fiz aqui com a ovelhinha. Então, se o meu presenteado, a pessoa que eu quero homenagear, ou a roupinha que eu quero decorar é de menino, então eu boto aqui um lacinho fazendo assim uma gravatinha. E aqui, antes de botar o nariz do coelho, eu venho aqui, antes de colocar o nariz, então eu venho aqui, com cuidado para não borrar o olho, e marco aqui bem no centro, e desço aqui. Eu desço numa reta, mais ou menos a metade desse focinho, eu coloco minha agulha. Então ele vai ficar desse jeito aqui. Trouxe para aqui para trás. Aí agora eu centralizo mais ou menos a altura do meu olhinho. E um meio milímetro aqui, ó, um lado, acima do final da linha. Eu venho e puxo. E agora eu volto para esse meio. E desço. E aqui eu venho de novo, mais ou menos centralizando de acordo com o olho. E subindo um pouquinho, mais ou menos meio centímetro. Então eu venho aqui e puxo. E volto aqui, para o meio. Fazendo assim a minha boquinha. Então eu fico com a minha boquinha pronta. E aqui eu vou dar e corto a boquinha do meu coelho, tá pronta. E depois que eu faço a boquinha, é que eu vou prender aqui o meu narizinho, centralizando assim e terminando assim o meu coelhinho. Então eu coloco aqui o meu narizinho. E aqui eu tenho o meu coelhinho. Esse coelhinho é menina, ele tá em tom rosinha. E ele vai ganhar um lacinho aqui.
Ou se eu quiser também, eu posso não botar nada, não botar lacinho nenhum aqui fazendo a gravatinha e botar só um cabelinho aqui, pegar o meu, fazer um cabelinho e botar aqui. E ele vai ficar bem menininho assim. Deixa eu prender aqui. Então aqui eu tenho um coelhinho, um menino. Sem precisar botar a gravatinha se não quiser. Se quiser botar a gravatinha, faz um lacinho assim menorzinho. E vai botar aqui uma gravatinha bem... E o coelhinho vai ficar bem sapequinho. Então aqui eu vou passar agora pra ovelhinha. A ovelhinha é quase do mesmo jeito. Lembrando que quando for cortar o círculo para fazer a cabeça, primeiro eu botei a entretela, colei e depois risquei no quadrado. Eu não cortei redondo. Por quê? Porque quando a gente vai passar tende a ficar troncho o círculo. Então eu primeiro estruturo o tecido para poder depois cortar o meu rostinho. Então o coelhinho é do mesmo jeito, a ovelhinha é do mesmo jeito. Eu venho aqui, essa ovelhinha é menino, essa aqui é uma roupa de menino. Então eu vim com a minha ovelhinha do mesmo jeito, faço o rostinho, inclusive é o mesmo molde, faço o rostinho, as orelhinhas do mesmo jeito que eu fiz a do coelhinho. Faço esse tufinho, que eu chamo de tufinho. Esse tufinho eu pego um tecido, então, a ovelhinha, a ovelhinha eu faço do mesmo jeito, quase que do mesmo jeito. Fiz a boquinha igual a do coelhinho, tem o narizinho, o olhinho também pintado. A orelhinha, você vai pegar o molde da orelhinha da ovelha e vai fazer do mesmo jeito que eu fiz a do coelhinho. A diferença da ovelhinha é que ela tem esse cabelinho aqui na cabeça aqui. Então como eu fiz isso? É um cabelinho assim em forma de nuvem. Então eu peguei um tecido, risquei, assim como vocês estão vendo, e alinhavei ele todinho na parte do risco, na parte riscada. Alinhavei contornando, depois eu enchi aqui com acrilon, um pouco de acrilon. Bem pouquinho, eu venho encho aqui, um pouquinho de nada, assim, um tufinho de nada de acrilon. Boto e depois continuo contornando até terminar. Depois que termina, eu espalho, arrumo o meu acrilon. Eu vou acomodando ele em todo o espaço. E depois eu recorto e costuro aqui a parte que não está riscado, esse lado aqui, a parte do avesso, que não vai estar riscado, então eu costuro aqui, formando assim a minha ovelhinha. Então se eu quiser enfeitar para a menina a ovelhinha, eu venho aqui, em vez de botar essa gravatinha, eu boto um lacinho aqui e ele fica bem menininha. Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o like, deixa aí nos comentários qualquer sugestão, qualquer dúvida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.